Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui duas situações, tá? A primeira que é muito pertinente aqui ao Brasil é a situação do Cláudio Oliveira, que é o dono ali do grupo, né? Daquele conglomerado do Bitcoin Banco, que envolvia antigamente 3 exchanges, atualmente só tá com 2, que 11 carros de luxo pertencentes aí a ele foram bloqueados, tá galera? Pela justiça, meio que foi ali arrestado pela justiça. E tipo, não foi 1, 2, nem 3 carros não, porque na matéria aqui fala apenas carros de luxo, mas foram 11 carros de luxo, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre isso, tentar também trazer aqui um certo update, o que está acontecendo aí com o grupo Bitcoin Banco, os bloqueios, e falar assim, o que esses bloqueios podem gerar como consequência, porque toda ação tem aí uma consequência, e deixando muito bem claro que eu não tenho nada a favor da empresa, eu não estou defendendo a empresa aqui, só estou repassando a notícia, beleza galera? Eu vou falar também sobre o caso aí do Bitcoin lá no Zimbábue, um país africano que o Bitcoin estava valendo basicamente 290 mil reais. Tá galera, como é que chegou nesse preço? Vou explicar como é que chegou nesse preço. Então se você tiver algum método de vender aí seus bitcoins lá no Zimbábue, olha, você pode ficar muito rico fazendo a melhor arbitragem possível. Você compra aqui o bitcoin cerca de 40 mil reais e vende aí a 290 mil reais, tá? É uma grande oportunidade aí. Então já viu aqui que esse vídeo tá com notícia muito interessante, tá galera? Então se eu fosse você, não sairia daí pra nada, tá? Nem piscava. Agora pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, eu peço a você que se inscreva, que todo dia tem vídeo novo, tá galera? Vídeo importante como esse, eu já vou pedindo logo que vocês compartilhem e também que dê o like, beleza? Agora, se você também quiser participar aí de um grupo de discussão lá no Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e também quer trocar uma ideia comigo, é só adicionar o número do WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição também, que deve estar passando aí na sua tela, tá? Agora, vamos comentar essa situação aqui, tá galera? Sobre o caso do Bitcoin Banco, porque todo dia sempre tem uma notícia nova aí da justiça tentando bloquear aí algo pertencente ao grupo, e dessa vez foram 11 carros que foram bloqueados ali pela justiça, tá galera? E não foram aí Gol, Palio, não foram esses carros populares não, foi carro de luxo mesmo, tá? Foram duas Maseratis, uma BMW, uma Mercedes, uma Porsche, enfim, e outros, além de outros carros. Então você vê que é só carro top, né? Só carro muito caro mesmo. Esse dinheiro pode ser ressarcido caso, no caso, pode ser servido para ressarcir os clientes do Bitcoin Banco, Rodrigo? Olha, eu acho que não, porque mesmo que o processo conclua e a justiça tenha em mente que o banco Bitcoin Banco foi responsável aí pela perda dos clientes e resolva aí meio que leiloar esses carros e com o dinheiro desse leilão, com o dinheiro obtido com o leilão, faça o ressarcimento, isso não vai chegar nem próximo do prejuízo causado às pessoas, tá galera? Porque, são 11 carros de luxo. Mas eu conheço, assim, entre aspas, já soube de gente, de casos de pessoas com R$1 milhão presos no grupo Bitcoin Banco. E aí? Isso aí é o preço de um valor de um carro desse. Eu falo uma pessoa, imagina vários clientes que ainda tem dinheiro bloqueado lá. Entendeu? Assim, aí tinha aquela situação que o grupo ainda tentou ali resolver, fazer um acordo, não sumiu, que é muito importante falar isso, tá? Não tô defendendo o grupo, mas pelo menos eles não sumiram no mercado. Assim, possa ser que a partir de agora tudo mude, as coisas aí causem uma reviravolta, principalmente aqui com esse tipo de atitude da justiça, mas até o presente momento eles continuam aí dando esclarecimentos, né? Embora a situação ainda não tenha melhorado bastante, eles estão aí no mercado, estão tentando aí dar algum tipo de solução, inclusive o acordo envolvendo a BR2X, enfim. A situação mesmo assim não conseguiu ser resolvida. Em outra tentativa de bloqueio, a justiça tentou bloquear cerca de R$6 milhões ali das contas do grupo, mas só conseguiu encontrar cerca de 130 e poucos mil, tá? Obviamente o Cláudio já deveria estar sabendo previamente desse bloqueio e deve ter feito ali o saque do dinheiro, né, das contas. Assim, não estou dizendo que foi exatamente isso, estou dizendo que há uma possibilidade disso ter ocorrido, tá? Porque isso aí é um tipo de método e não é aplicado somente por pessoas que são ali culpadas, não. Tem algumas pessoas que querem proteger o seu patrimônio e seu capital, fazem esse tipo de ação. Mas o seguinte, a pergunta que não quer calar, esses carros aí que eram aí ligados ao dono do Bitcoin Banco, eram do Bitcoin Banco em si? Não, tá? Não, porque foram descobertos aí outras empresas em que ele e a esposa dele, a mulher dele,
participavam ali como sócios, tá? E assim, não foram somente essas pessoas que estão sendo processadas não, tá, galera? Parece que aí o problema é muito grande. Foi feito também um bloqueio individual em contas de 11 pessoas, então, olha, não é tão simples quanto a gente pensa, é só um exchange ali que tá ali com problema, não. Envolve outras empresas, outras pessoas e, enfim, tem muitas pessoas aí que acham que isso pode estar aí envolvido em um tipo de golpe. Eu não tenho certeza em relação a isso, mas cada um é livre para se expressar da maneira que quiser. Inclusive, se você tiver algum tipo de comentário, algum tipo de informação, se você tem dinheiro preso lá, se sinta à vontade para comentar aqui embaixo nos comentários, porque você não tem nenhum tipo de restrição para dar algum tipo de update, tá? Será muito bem-vindo o seu comentário. E assim, por que esses bloqueios estão acontecendo, Rodrigo? Porque muitas pessoas me perguntam, tá? E eu vou falar sobre as consequências desse bloqueio. Primeiro, esses bloqueios estão acontecendo por meio da justiça, mas não é a justiça em si sozinha pode ir lá e bloquear, o juiz lá acorda lá de mau humor, vai lá e dá uma ação. Não é bem assim não. A justiça tem que ser provocada, então eu tenho que ir lá e pleitear na justiça algum tipo de medida judicial. Então esses tipos de bloqueios foram aí meio que requeridos pelos próprios clientes do Bitcoin Banco. Tá? E nesse caso aqui não foi diferente, foi aí meio que um grupo de clientes que resolveu aí entrar com ação na justiça e essa ação teve esse tipo de resultado. Mas, seguinte, como eu já falei no início desse vídeo aqui, ações têm consequências, tá? E isso acaba, na minha visão, piorando a situação do Bitcoin Banco, caso eles queiram de fato pagar. Obviamente, para aqueles que vão ali impetrar a ação na justiça, para aqueles ali que estão requerendo ali seus direitos na justiça, de fato vai ser benéfico. Individualmente para essas pessoas vai ser muito benéfico. Mas para outras pessoas que perderam dinheiro e não vão lá questionar seu direito, não vão aí atrás em busca do seu direito, vai ficar cada vez pior. Porque é o seguinte, vamos dizer que tem um pouco de dinheiro lá, ou então vamos dizer que de fato aí vamos assumir a possibilidade de ser aí um tipo de fraude, um tipo de golpe, uma possibilidade. E aí algumas pessoas entram com ação e ganham a ação. Então o pouco dinheiro que tinha lá vão para essas pessoas. E aí a grande maioria vai perder dinheiro com isso. Essa é a consequência. Outra coisa, se de fato não, e se não for um golpe, se não for fraude, se a empresa estiver de fato querendo ali passar por um tipo de recuperação, esse tipo de medida também prejudica, porque aí meio que acaba atrapalhando ali a recuperação da empresa, e aí apenas aquelas pessoas ali que entraram com o processo também vão ganhar, e não a grande maioria que ganharia caso a empresa fosse lisa, caso a empresa seja lisa e de fato esteja aí querendo entrar numa recuperação para pagar todos os seus clientes. Então, ao meu ver, essa ação aí judicial pode prejudicar sim algumas pessoas, tá? Bem, agora deixando esse papo de lado, vamos falar sobre Bitcoin no Zimbábue, que eu sei que a galera tá querendo saber como é que o Bitcoin chegou a 290 mil reais lá no Zimbábue. Olha, primeiro, uma medida que fiquei sabendo aqui é que o governo do Zimbábue, o governo responsável lá pelo Zimbábue, proibiu criptomoedas. Então você vê que todo tipo de proibição tem, obviamente, consequentemente, a alavancagem do preço ali do produto. E nesse caso aqui foram criptomoedas. Mas por que isso ocorre? Primeiro, as exchanges estão saindo do mercado, porque muitas ficam com medo ali de serem processadas, não querem problemas. Então só ficam ali exchanges que são descentralizadas, ou então vendedores P2P clandestinos. E consequentemente, com menos vendedores no mercado e com a demanda que só cresce lá no Zimbábue, o preço tende a subir drasticamente, tá? Porque embora haja aí um certo tipo de régua, né, entre no preço do Bitcoin na maioria dos países, tem alguns países que, devido à restrição e devido ali ao aumento da demanda, há ali criando um certo mercado interno de criptomoedas, um preço totalmente diferente do mercado internacional. Tá? Lá o preço subiu 600%, tá, galera? Embora o Bitcoin esteja caindo aí aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em grande parte do mundo, lá ele não para de subir. Bem, só foi a questão da proibição, Rodrigo? Não, tá? A proibição também está acontecendo na Índia e eu vou ver também, no meu ver, eu vou ver também o preço disparando lá. Porque a proibição, como eu já falei, isso gera ali uma certa concentração no mercado em mãos de algumas pessoas, tá? Mas nesse caso do Zimbábue não foi somente a proibição. Foi também a questão do governo tomar uma medida desastrosa e vai prejudicar a população. Por isso que eu sou totalmente contra governos aqui, contra o Estado. Porque olha só, o Estado ele toma lá uma medida que pode prejudicar muitas pessoas e ainda proíbe a maneira delas ali se defenderem daquela medida. Que no caso seria comprando criptomoedas. Mas para mim
minha felicidade, como a Bitcoin é uma moeda descentralizada, como a local Bitcoin, que é a exchange descentralizada, que foi a exchange onde o preço atingiu esse pico, esse valor, também não passa ali por nenhum tipo de restrição de governo. Felizmente, essas pessoas hoje têm como se livrar dessas medidas aí autoritárias e abusivas de governos, coisa que há 10, 20 anos atrás não existiu. Então, tomara que soluções como essa venham surgindo aí, soluções descentralizadas venham e derrubem todos os estados que existem no mundo. Eu sei que isso vai ser quase impossível, muito difícil, principalmente aí a curto ou médio prazo, mas tomara aí que num prazo aí de 2 séculos, eu com certeza não vou estar vivo para ver isso, mas tomara aí que daqui a 2, 3 séculos os estados caiam e que as pessoas passem aí a meio que transacionar, fazer ali a troca por bens ou serviços de forma totalmente voluntária, tá? Mas deixando esse papo de lado, continuando com a notícia aqui. O governo ele resolveu trazer de volta o dólar do Zimbábue em substituição ao dólar estadunidense, porque há 10 anos atrás, cerca de 10 ou 11 anos atrás, o governo resolveu fazer a troca dessa moeda que garantiu ali uma certa estabilidade, principalmente ali quando se fazia ali compras internacionais, compras no comércio exterior. Mas agora o governo não está nem ligando para a população e com certeza deve saber que a adoção desse dólar vai aí causar uma certa inflação disparada, uma instabilidade na moeda, mas os caras só estão ali preocupados com seus interesses próprios. E com vistas aí a proteger o seu capital, tá? E justamente esse aqui o intuito do Bitcoin, porque muitas pessoas falam, mas Bitcoin é muito volátil, Bitcoin pode cair muito de preço. Galera, olha só, a gente não está num país aí muito equilibrado, um país, embora a gente não esteja com as contas em dia, a nossa inflação aí está equilibrada, tá? Então, para nossa situação, para a situação dos Estados Unidos, alguns países europeus, assim, o Bitcoin pode não ser vantajoso para algumas pessoas, mas para casos como aqui do lado, a Argentina, que está tendo uma inflação de mais de 60%, o Bitcoin tem uma perda de quase isso, e colocando a perda. Então, se você colocar valorização, né, que pode suprir a perda, é muito viável para eles. Venezuela, que está numa inflação miserável. O próprio Zimbábue, que também a inflação já está alta e vai subir cada vez mais. Então, o Bitcoin é a solução para esse tipo de país aí, para salvar a população de certos desastres governamentais. E por isso que eu falo, é nessas horas aí que se eu tivesse algum tipo de conexão, que se soubesse como vender no Zimbábue, porque também não é só você ir lá e colocar seus ativos lá à venda no Zimbábue via online, que não é assim que funciona, tá? Mas se eu tivesse os meios corretos aqui de vender Bitcoin no Zimbábue, olha, eu faria aí com todo vigor, tá? Porque eu compraria um Bitcoin aqui a cerca de 40 e poucos mil reais, venderia lá 290 mil, ficaria rico aí. Em menos de um mês, tá, galera? Em menos de um mês ficaria milionário sem fazer negócio de pirâmide financeira, fazendo ali apenas uma troca voluntária com os zimbabuanos. Então não é tão fácil assim, até porque também se fosse muito fácil, muitas pessoas fariam isso e consequentemente com o aumento de vendedores de Bitcoin em relação à demanda, né, com um aumento drástico, porque isso aí haveria um aumento bem escalonado, o preço acabaria também diminuindo, tá? E também não se tornaria tão atrativo assim. E como é que seria feita a forma de pagamento? Com dólar zimbabuano? Olha, eu particularmente não confio nessa moeda, uma moeda muito... Se vocês acham o Bitcoin volátil, essa moeda aí é muito volátil, só que em desvalorização, ela só cai cada vez mais no seu valor. Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e nos vemos na próxima.